Estrategianos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês tenham aí realizado uma excelente prova, tanto na parte objetiva, como também na parte discursiva. Eu sou o professor Rafael Reis. Para quem ainda não me conhece, trabalho aqui com as disciplinas de História no Estratégia Militar, de Filosofia e Sociologia no Estratégia Enem e no Estratégia Concurso. Eu trabalho no núcleo de redação com o professor Carlos Roberto, né? O professor Carlos Roberto fica com a parte de linguística, de microestrutura, e eu trabalho essa parte aí de macroestrutura, de conteúdo, que é o desenvolvimento, né, do processo argumentativo, da fundamentação de argumentos. E hoje eu vou estar aqui com vocês para comentar o tema da redação do cargo de técnico judiciário, área administrativa, né, que vocês realizaram aí na manhã de hoje. Então, acompanhe aqui comigo nos slides. Nós tivemos aí a banca AOCP, né, que foi a organizadora desse certame, e foi um tema de atualidades, que é a busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com esse tema, porque esse tema foi trabalhado no nosso curso de discursiva para o TRT Rio de Janeiro. Então, se você é nosso aluno, vai lembrar, né, do material, vai lembrar de ter visto muitas coisas lá que você poderia ter utilizado para, né, montar os seus argumentos e fundamentá-los de maneira bem consistente, bem fundamentada. Uma primeira consideração que eu faço aqui para vocês, né, para ter mandado aí legal, mandado bem na sua redação, você já tem que começar pela estrutura. Pela estrutura de uma redação, você já garante pontos preciosos. Lembrando, né, muitos candidatos, às vezes, não dão a devida atenção à redação, né, se preocupam muito com a parte de prova objetiva, obviamente que tem que ser uma preocupação, mas a gente sempre lembra no nosso curso, a parte objetiva, os candidatos já estão ali muito parelha, né? Faz muita diferença uma nota boa na redação. Então, qualquer pontinho que você perde na redação pode, né, atrapalhar aí o seu objetivo, que é a nomeação, que é a aprovação, né, no seu concurso. Então, a estrutura ela tem que ter um cuidado especial, né? Eu tenho corrigido muitas redações nos nossos cursos, né, e o aluno tem esquecido de observar essa estrutura. Então, vamos lembrar aqui, a estrutura clássica de uma redação, que é igual eu costumo falar, né? Não inventa moda, faz o arroz com feijão, né? O simples tem um resultado muito impactante. Então, o que é uma redação clássica? Você tem lá 4 ou 5 parágrafos, beleza? Por quê? O primeiro parágrafo é a introdução. O segundo, o terceiro e o quarto parágrafo é aqueles parágrafos argumentativos ou de desenvolvimento. Aí você pode ter 2 argumentativos ou 3. Você pode escolher, né, se você vai desenvolver 2 ou 3 argumentos. E por último, a conclusão. Por isso que você pode ter 4 ou 5 parágrafos. E aqui eu trouxe um gráfico, né, do nosso material aí, mostrando essa estrutura formal clássica. Introdução, desenvolvimento, fechamento. Então aqui você pode ter, aqui você tem um parágrafo, aqui você tem 2 ou 3, e aqui você tem 1. Então fecha 4 ou 5 parágrafos. Bem, geralmente na introdução você tem uma média aí de 5 linhas, né, para você realizá-la. Já os parágrafos argumentativos, você pode ter uma média de 6 a 10 linhas, né? Aí vai depender da quantidade de parágrafos que você vai optar aqui, 2 ou 3. E por fim, a conclusão também, 5 linhas. Assim a sua redação fica bem legal, fica bem organizada, o examinador já bate o olho ali, já percebe que você sabe o que é uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo, né? Fica bacana para o examinador já identificar os elementos que ele precisa ali para correção. E aí, nós tivemos vários textos motivadores, né? Aliás, antes até mesmo dos textos motivadores, a gente tem aquelas instruções básicas,
né, da redação, que você tem que ter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, ou seja, se você ficar com menos de 20 linhas e mais de 30 linhas, a banca é clara, você vai ser penalizado, né? Então tem aquelas instruções que você tem que ler para saber ali como até você vai ser avaliado. Bem, eu separei aqui os textos motivadores. Por quê? Os textos motivadores, como o próprio nome já diz, eles motivam, né, estimulam você a ter ideias, de você alinhar o seu pensamento com aquilo que a banca está exigindo. Lembrando, não pode copiar parte do texto motivador. Se você copiar, colocar isso na sua redação, você vai ser penalizado, né? Mas você tem que dialogar, ou seja, os seus argumentos, né, eles têm que estar dialogando de alguma forma com esses textos motivadores. Então, eu coloquei aqui os textos motivadores para a gente ficar por dentro do que eles estavam chamando a atenção. Então, acompanhe aqui comigo. O primeiro texto motivador, na verdade, é um poema, cada vez mais utilizado aí pelas bancas, né, esse tipo de gênero nos textos motivadores. Você tem aqui um poema, que é do heterônimo, né, do Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. Se você lembrar aí das suas aulas de literatura, né, você vai lembrar que o Álvaro de Campos é um das dezenas de heterônimos que o Fernando Pessoa criou, e o Álvaro de Campos ele tinha algumas particularidades em sua biografia, né? Ele era muito pessimista. Então vocês vão ver que essa impressão pessimista faz parte aqui desse texto motivador. Aí a poesia dele fala o seguinte: toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal, se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo... Então, olha só, esse é um poema do século XX, né? E o que ele está mostrando aqui? Muitas vezes nós, eu, você, outras pessoas, né, disfarçamos as nossas fragilidades, somos, como o Fernando Pessoa coloca aqui, semideus, estamos sempre bem com a vida, né? E esquece que o lado humano é feito de outras coisas também, de fracassos, de derrotas. Então, o Fernando Pessoa já estava ali, através do seu poema, questionando essas posições, esses valores. Vamos agora para o texto motivador de número 2. A internet nos pressiona a ser feliz? Hoje a pressão por viajar e se divertir é tão grande quanto a que nossos países sofriam por ter uma vida estável. Outro dia, em uma conversa com amigos em um grupo de e-mails, falávamos sobre como a nossa geração está cada vez mais nômade. Temos uma obsessão por ser feliz e viajar, curtir a vida e mostrar para todo mundo ver. Por isso, então olha só, vou até destacar aqui, ó. Obsessão por ser feliz e viajar, curtir a vida e mostrar para todo mundo ver. Por isso, dizem que nossas timelines viram uma bela coleção de gente feliz e sem problemas eternizadas em fotos com filtros coloridos. Se formos nos basear nas fotos dos amigos no Face ou no Instagram, parece que todos comem todo dia nos melhores restaurantes e vivem uma longa viagem ao redor do mundo. Mas eu e você sabemos que a realidade é bem menos atraente. Outro dia comentei no Facebook as fotos de viagem de uma amiga com um namorado pelo interior da Itália. Pareciam tão felizes, lindos, no paraíso. E aí a amiga veio e me disse em particular: na verdade foi horrível, brigamos durante a viagem inteira. As fotos dela mentiam, como tantas outras, suas e todos os nossos amigos mentem diariamente. Por quê? Então olha só, é um texto, né, bem bacana, traz uma reflexão show de bola,
Por quê? Ela faz uma relação daquilo que o Fernando Pessoa colocou lá no primeiro texto motivador, dentro da nossa sociedade contemporânea, a questão das redes sociais, né? É difícil você ver alguém infeliz ou triste nas redes sociais, colocar alguma coisa ruim nas redes sociais, né? Tá todo mundo lá sorrindo, tirando fotos só em momentos bons. Então isso cria uma aparência da realidade, né? Na verdade, nem sempre aquilo que a foto ou o texto está mostrando é de fato, como ele mostra aqui no caso da amiga dele, né, que foi para a Itália, colocou uma foto muito feliz com o namorado, mas na verdade tiveram uma péssima viagem, estavam lá brigando. Texto motivador 3, bem pequenininho, mas esse aqui dá trabalho. Olha só quem que aparece aqui, é o Bourdieu. Talvez não exista pior privação, pior carência, que a dos perdedores na luta simbólica, por reconhecimento, por acesso a uma existência socialmente reconhecida, em suma, por humanidade. Caramba, o Bourdieu, sabe, lembra do Bourdieu? Se você é nosso aluno, né, coloca aqui no bate-papo e mostra que você lembra aí do Bourdieu do nosso material. Nós trabalhamos as ideias do Bourdieu, violência simbólica, né, distinção social, tudo a ver aqui com o que ele coloca em duas frases aqui, né? Aliás, nem duas frases, em uma frase só, em uma oração só, na verdade, né? Então, tá lá no nosso material muitas reflexões sobre o que está nesse texto motivador 3. E já no texto motivador 4, olha quem que vai aparecer, é o Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, autor este que a gente dedicou, né, parte de um capítulo do nosso curso de discursivo para o TRT Rio de Janeiro, só sobre ele. Lembra que eu coloco lá, falo, olha, dá uma atenção especial aqui para o Bauman, porque esse cara aqui é legal e vai te ajudar lá na sua redação. Aí vem um fragmento dele também. O valor mais característico da sociedade de consumidores, na verdade, seu valor supremo, em relação ao qual todos os outros são instados a justificar seu mérito, é uma vida feliz. A sociedade de consumidores talvez seja a única na história humana a prometer felicidade na vida terrena, aqui e agora e a cada hora sucessivo. Em suma, uma felicidade instantânea e perpétua. Então, nós vimos aqui todos os textos motivadores, aí a banca vem. Proposta de redação. Os excertos de texto, ou seja, os fragmentos, oferecidos como motivadores temáticos, promove conjuntamente uma reflexão sobre a exposição e a busca por reconhecimento pessoal. Ou seja, a banca já até facilitou a sua vida, né? Interpretou os 4 textos motivadores aí para você. Construídas com base em uma realidade pré-fabricada, em aspectos tais como aparência, idealização, realização, felicidade e autoconfirmação. Mais uma vez, a banca foi bem bacana aí com você, ó, destacou palavras-chave que poderiam aparecer no seu texto. Nesse sentido, a partir da leitura dos textos de apoio do seu conhecimento de mundo, elabora um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o seguinte tema: a busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea, destacando causas e consequências. Selecione fatos, argumentos, relacionando-os de modo coeso e coerente para construir o seu ponto de vista. Então, a banca ela foi bem explícita no que ela queria. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês possibilidades argumentativas. Por quê? Na redação, nós não temos uma resposta fechada, né? É diferente de uma prova objetiva ou de uma prova discursiva mais técnica, né? De um conhecimento de área. Como é uma redação mais aberta, é óbvio que você tem que respeitar elementos técnicos, né? E não fugir também do tema, mas existem vários caminhos argumentativos. Então aqui eu selecionei alguns a partir, né, dos textos motivadores e a partir aqui do alinhamento do que a banca está cobrando. O que eu faria aqui? Antes de até mostrar os argumentos, né, mostrar aqui alguns aspectos do nosso material do curso de discursiva que poderia ajudá-lo aí
no processo argumentativo. Lá na primeira rodada temática, que a gente separa um capítulo só para a sociologia de Zygmunt Bauman, olha esse trechinho aqui que eu recortei lá do material. Os indivíduos líquidos estão preocupados em buscar o prazer individual, o sucesso individual, abdicando a concepção de bem-estar da coletividade. A atual sociedade está sendo regida cada vez mais pelos valores e regras do mercado, cujas concepções introjetam no indivíduo as ideias de concorrência, de felicidade no consumo, e que o indivíduo basta em si mesmo. Recortei lá do material. Na segunda rodada temática, que nós vimos lá, meios de comunicação e mundo virtual, totalmente a ver também com o tema. Porque lá a gente fala sobre reafirmar a estima social por meio das redes sociais, os parâmetros de felicidade que mudam. Terceira rodada temática, cultura e ideologia. Nós trabalhamos lá, como eu disse, violência simbólica do Bourdieu, a ideia de distinção social do Bourdieu e também o conceito de indústria cultural de Adorno e Horkheimer, que poderiam ter sido utilizados aí na sua redação. Então, dentro das estratégias argumentativas, você poderia ter lançado mão do argumento de autoridade, citar pensadores de renome das ciências humanas para fundamentar o seu argumento, poderia lançar mão também de dados estatísticos, de um contraponto crítico e dar exemplos aí do cotidiano. Aí agora sim, como eu disse para vocês, vou mostrar aqui as possibilidades que eu selecionei como possível caminho para montar essa redação. Lá na introdução, o que nós temos na introdução, professor? Você tem que fazer uma ambientação do tema, apresentar a sua tese. Isso aqui muitos alunos dão mole. A tese é o quê? É o posicionamento. Qual que é o seu posicionamento sobre o tema? E a banca deixa bem claro, lá no comando da redação, né? Ó, fundamentar o seu ponto de vista. E você apresenta sucintamente o que você vai abordar no argumento 1, no argumento 2 e, se tiver argumento 3, no argumento 3. Ou seja, são tópicos, né? De maneira breve, sucinta. Então, o candidato na introdução, como uma ambientação, poderia ter, olha só, lançado mão daquele conceito que eu sempre falo para vocês, de modernidade líquida ou sociedade líquida do Bauman, para fazer a ambientação e reforçar a tese. Por quê? Vamos aqui recapitular. O que é modernidade líquida mesmo, ou sociedade líquida? É aquela sociedade contemporânea que o Bauman trabalha, pós-Segunda Guerra Mundial, que ele vai falar que é uma sociedade marcada por medos, por incertezas, por relações frágeis, fragilizadas, tanto pessoais como institucionais. Isso já dá o tom da sua redação. Vai ser uma redação crítica, filosófica, sociológica, né? Então ali você já ganha o examinador. Você ganha o examinador na introdução. É só de você já citar o conceito de modernidade líquida do Bauman, os caras, caramba, esse cara entendeu os textos motivadores e está trabalhando um conceito legal, né? Um conceito coerente com o que a banca está aí solicitando. Depois, no argumento 1, você poderia, né, fazer uma contextualização, porque lá na introdução você só menciona, só apresenta o tema, né? Você faz aqui uma contextualização e já defende um argumento, que a busca por reconhecimento pessoal é intensificada na modernidade líquida. O tema não é reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea? Você vai defender, olha, a busca por esse reconhecimento pessoal é intensificada na modernidade líquida, marcada pelo consumismo. Olha aqui uma palavra-chave destacada lá ao longo dos textos motivadores. E por relações frágeis. Então aí você vai aprofundar o conteúdo, o conceito de modernidade líquida. Obviamente que você tem que citar o Bauman. Isso aqui é um argumento de autoridade. No segundo argumento, você poderia ter defendido que o parâmetro de felicidade mudou com as redes sociais. E aí, isso aqui vai estar em diálogo direto com o texto motivador de número 2. Né?
e para fundamentar esse argumento. Então você apresentou o argumento, defender que o parâmetro de felicidade mudou com as redes sociais. Vamos pensar aqui, o que muda com as redes sociais? O parâmetro de felicidade agora, ele carece do aval do outro que está me vendo. Então, eu costumo dar esse exemplo, é um exemplo simples, mas eu acho que ele encaixa bem. Você aí vai viajar, né? Você selecionou, você passou aí no concurso do TRT Rio de Janeiro, com certeza, vai passar. E aí você vai comemorar, Para onde que você vai? Você vai lá para Gramado, olha que legal. Você vai lá para Gramado, né? Friozinho aí, chocolate, vinho. Só tem que chegar lá. Aí você tira uma foto. Porque afinal, você está em Gramado, você tem que mostrar para as outras pessoas que ficarem na sua cidade que você está em Gramado, que senão não tem graça, não tem valor. Aí você postou no seu Instagram. Aí passa 5 minutos. Você chegou lá no Instagram, não tem nenhuma curtida. Pronto. Aí você fica infeliz, porque ninguém te deu ideia, ninguém comentou, ninguém falou que você estava num lugar lindo, que você estava maravilhoso, fazendo coisas bacanas. Aí aquela viagem vira uma coisa horrível. Mas se você olha e lá tem 50 curtidas, vários comentários, pronto, você fica feliz, né? Esquece até do lugar que você está fazendo, mas você fica feliz porque as pessoas reconheceram que o seu mérito, né? A sua conquista de estar num lugar bonito. Então o parâmetro de felicidade muda com as redes sociais. Para você fundamentar esse argumento, você poderia ter desenvolvido que hoje há uma necessidade de ser visto, mostrar que você é importante para você ter o reconhecimento do outro. Então, mais uma palavra-chave, né, as pessoas acabam vivendo um mundo de aparências ou de superficialidade. E assim, fazendo aí um diálogo com o texto motivador 1, se esquece que o ser humano é complexo, feito de vitórias e derrotas, de sucessos e de fracassos. Aqui daria também para citar uma obra. Não sei se vocês gostam de literatura, né? Mas se gostar de literatura, pode lembrar da obra Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Lá naquela obra, o que o Cervantes faz é humanizar, né, o Dom Quixote, ou seja, o cara tem derrotas e tem vitórias. Na verdade, para os mais aí detalhistas, né, que gostam da obra, vão lembrar que tem 20 derrotas e 20 vitórias ao longo, né, do livro. O que mostra que, na verdade, o que importa não são nem derrotas e nem vitórias, mas sim viver a vida, né? E que tanto vitórias como derrotas fazem parte daquilo que é humano. Então a gente não é só sucesso e também não é só fracasso, a gente tem essas combinações. Então daria também para você fazer uma alusão literária. Estou citando aqui Dom Quixote, mas você pode lembrar, obviamente, de outra obra literária, de um outro exemplo. Lembrando que os exemplos, né, eles são muito fortes, é um recurso argumentativo bem bacana de ser utilizado, né? Então, isso aqui é o nosso argumento 2. Já no argumento 3, aí é aquele argumento que vai fazer um diálogo mais crítico com o texto motivador 3 e 4, né, Bourdieu e Bauman. Defender que a distinção social é uma das marcas de desigualdade social, né? Então você está defendendo que esse argumento de distinção social é uma das marcas de desigualdade social. E aí, nós vamos lembrar o quê? Do Bourdieu, daquele trecho lá do nosso material do curso de discursiva para o TRT Rio de Janeiro, né? Que mostra, o Bourdieu vai defender a ideia, que os grupos sociais, ou as classes sociais, né, elas se diferenciam uma da outra. E se diferenciam uma da outra por meio de quê? De meios simbólicos. As roupas que as pessoas usam, né? Você tem aquelas pessoas que gostam de utilizar roupas de marca. Não vou citar aqui o nome da marca para não falar que eu estou fazendo propaganda. Então aquela pessoa usa só aquela roupa. Por quê? Ela está se diferenciando dos demais, né, que vivem em sociedade. Eu tenho condições de pagar uma blusa aí, R$600, R$800, ou seja, isso faz parte do meu estilo de vida. Então o Bourdieu vai trabalhando criticamente. Olha, as classes, a elite econômica, a elite cultural, ela tem, né, objetos, roupas, outros objetos que faz um esforço de distinguir dos outros. Exemplo maior são carros, né?
principalmente no Brasil, isso ainda fica muito evidente aqui no Brasil, países como Estados Unidos e também países europeus, né, onde você tem aí um capitalismo mais consolidado. Ou seja, as pessoas mais ricas, elas vão ter aqueles carros top, né? E aí se você parar para pensar racionalmente, né, um carro básico, né, sei lá, direção hidráulica, atende a necessidade de qualquer um, de ir e vir, né, de te levar aonde você quer. Só tem quanto mais recursos você tem, você não quer só isso, você quer ter a lâmpadazinha azul do lado direito, não sei da onde, você quer ter outros detalhes, acessórios, que mostram que você não é qualquer um na sociedade. Estou falando aí dentro do argumento do Bourdieu, você não precisa concordar com ele. Estou mostrando que era um possível caminho, né, de você percorrer aí na sua redação. Então, você poderia fundamentar, mostrando que os grupos sociais ou classes sociais necessitam se diferenciar, justificar o seu mérito. Além disso, você poderia discorrer, optar, né, mostrando que isso provoca uma violência simbólica, uma vez que impõe determinados valores e estilos de vida. Olha só, o que era violência simbólica mesmo para o Bourdieu? Que é um baita conceito, é um conceito coringa que você pode utilizar em vários temas. Ele falava o seguinte, esses grupos, essas classes, de maneira muito natural, de maneira invisível e sutil, impõem o seu estilo de vida. Né? Ou seja, o que é uma comida gostosa? É aquela comida gourmet. Hoje a gente está na fase de comida gourmet. Hoje tem tudo gourmet, né? Pipoca gourmet, virou até população a comida gourmet. Ou seja, eles impõem um estilo. Ou seja, esse tipo de vinho refinado, né? O gosto refinado é da elite. Olha que bacana, esse pessoal tem que ser, né, visto com um olhar diferente, ou seja, distinção. Então isso aqui que ele está mostrando, essa violência simbólica, ela impõe às outras pessoas esse estilo de vida, né? Ou seja, um estilo de vida próprio, consumista, se a gente quiser ir fazer uma relação direta com o texto do Bauman. Ou seja, hoje o indivíduo, para ter valor, ele tem que ter coisas, ele tem que consumir coisas, né, que são legitimadas, que são impostas. Então assim a gente fecharia bem, né, amarraria bem a estrutura do texto, dialogando diretamente com o que está nos textos motivadores. E aí, por último, na conclusão, você, tecnicamente, tem que retomar a tese, né, e reforçar com outras palavras, de maneira sucinta, os argumentos apresentados. Ou seja, você faz aí uma conclusão perfeita. Você retoma a tese colocada na introdução. E aí, meus amigos, acredito que esses são os comentários que daria aqui para trazer para vocês, para a gente pensar junto. Um outro elemento também que vocês têm que ter um cuidado especial, né, são os conectivos, né, os conectivos para iniciar os parágrafos. Lembrar disso. Né? No primeiro argumento, em princípio, primeiramente, no segundo parágrafo argumentativo, o outro sim, vale destacar que, e aí no terceiro argumento você repete um conectivo que você não utilizou, né? Que poderia ser utilizado no segundo, mas que você não utilizou. Então se você colocou lá no segundo outro elemento, outro aspecto a ser destacado, no terceiro você utilizaria outro sim. Se você utilizou outro sim, né, no segundo argumento, você utilizaria no terceiro, né, outro elemento, outro aspecto que poderia ser destacado, porque isso gera progressão textual. E lá na conclusão, portanto, dessa forma, assim, diante do exposto, isso deixa a sua redação tecnicamente bem elaborada, seguindo a estrutura do texto dissertativo e argumentativo, e você mostraria à banca, né, com conteúdo que sabe, que entendeu o que ela pediu, que entendeu os textos motivadores e que tinha ali um repertório sociocultural bacana para colocar na sua redação. Então eu encerro aqui a minha participação aqui na correção. Foi um prazer estar aqui com vocês. Também foi um grande prazer ter contribuído com os nossos alunos de maneira direta que participou do nosso curso de discursiva. E quem ainda não faz parte das nossas redes sociais, fica aqui o convite. Temos aí a página no Facebook,
Temos o canal no YouTube, que a gente sempre está transmitindo aulas ao vivo nele. E temos também o Instagram, que eu coloco lá dicas diárias de redação, de ciências humanas, né, história, filosofia, sociologia, que pode ajudar diretamente no seu certame e também pode contribuir aí para você fazer uma boa redação em futuros também concursos que você for participar. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite para vocês.